Mulher, você já teve a sensação de estar perdida em relação à tua intimidade, à tua saúde íntima, de como funciona o teu corpo? Seja a força, se você tem fraqueza ou não, seja o teu ciclo menstrual, se é normal ou não, o corrimento ou o cheiro, a anatomia, seja como funciona as tuas idas ao banheiro, se é normal fazer tanto xixi, se é normal ir só 2 vezes ao banheiro fazer o número 2 na semana. Todas essas dúvidas pequenas e simples deveriam ser de fácil acesso para a gente, mas muitas mulheres chegam cheias de dúvidas sobre esses assuntos, de como funciona o seu corpo, se tem ou não alguma dificuldade que realmente é normal ou se não, se a gente está sofrendo à toa. E muitas das vezes a mulher sofre à toa. Cólicas menstruais que não deveriam sofrer por conta de algum tipo de tensão muscular, que a mulher não sabia que existia e nem sabe identificar, sobre escapes urinários ou constipações, sobre dor ou desconfortos na relação sexual, dificuldade para atingir orgasmo. Às vezes a pessoa tem várias e várias dúvidas e nem sabe aonde ela colhe essas informações. É muito comum mulheres chegarem até mim e falar assim: Fernanda, eu já até vi que dá para fazer aquele exercício de contrair e relaxa, eu comecei a fazer. E se eu te falar que muitas dessas mulheres que começam a fazer esses exercícios fazem é piorar os seus sintomas? Porque muitas mulheres não têm fraqueza da musculatura pélvica, na verdade, têm tensão muscular. E você sabe identificar isso? Se eu te disser que a maioria das mulheres é igual, a gente tá todo mundo no mesmo barco. E a culpa nem é das nossas mães ou avós, porque eu sei que a sua mãe e a sua avó teve dificuldade de te explicar o que era o ciclo menstrual, o que era a primeira relação sexual, se era normal ou não doer. Muitas falaram que era normal doer, né? Se eu te disser que não, nem na primeira vez. Não, não é normal doer. Até para fazer exames ginecológicos, muitas mulheres sentem dor e desconforto e acham que é normal. Ah, eu acho que toda mulher sofre com isso. Eu acho que toda mulher tem cólica menstrual mesmo. Todas essas queixas que a gente vive e normaliza, esse sofrimento que a mulher vive e normaliza, muito, muito, muito disso tudo não é normal. E que pode ser evitado com um pouco mais de informação, que não foi alcançado pelas nossas avós, que não foi alcançado pelas nossas mães e que muitas de nós não sabemos as respostas de tantas perguntas. E a culpa não é da nossa mãe, da nossa avó ou nossa. É porque toda uma sociedade inteira se atrasou em relação à saúde íntima da mulher. E eu posso te provar. Em 2010, somente em 2010, foi que surgiu os primeiros livros escolares para ensinar para a população sobre a anatomia da mulher. Enquanto a do homem, ó, faz muito tempo que a gente entende, né? Mas a da mulher, só em 2010 é que surgiu o verdadeiro desenho da anatomia do clitóris, que não era só aquele pontinho, e sim um corpo todo, né, inteiro ali, muito homólogo ao do pênis, muito parecido, só que de forma mais interna. E essa anatomia passou a ser divulgada mais, né, a partir de 2010. Então, muita gente da nossa idade, ali eu tô na faixa dos 30, não sabe como que é a anatomia real do clitóris, nem como ele funciona. Muita gente não sabe como que funciona inclusive a sensibilidade do sistema nervoso da região íntima, sabe por quê? Porque eu posso provar também que só em 2026, sim, esse ano, em março de 2026, é que saiu o primeiro estudo científico sobre a anatomia, o mapeamento do sistema nervoso da região íntima da mulher. Você consegue entender que a culpa nem é nossa? Tá todo mundo atrasado nessas informações, mas elas já estão aqui, elas já estão aí. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não entende sobre a nossa saúde íntima, que de fato foi só por conta de muito tabu, muita vergonha que a gente não compartilhou mais. E às vezes, inclusive, desinformação. Pessoas que traziam respostas, explicações para coisas que na verdade não eram bem assim. Inclusive a respeito do contrai e relaxa, que muitas mulheres fazem sem saber se podem ou não fazer, piorando muitas vezes os seus quadros de desconforto na relação, de constipação. Muitas mulheres que acham normal fazer aquela forcinha para fazer xixi, fazer aquela forcinha para fazer cocô e não percebem que tem uma musculatura pélvica estressada, nem sabem como resolver esse problema. E convivem com isso, com sintomas de escape urinário, constipação, dor ou desconforto na relação, dificuldade para atingir orgasmo, dificuldade para ter uma boa lubrificação e uma boa libido. Isso porque faltou informação. E pensando nisso, em tratar pelo menos um pouco de todas essas dúvidas que a gente tem, eu comecei a desenvolver um material para explicar de forma clara, com ciência, né? Porque muita coisa é achismo, mas comprovadamente a gente tem também muita informação
que precisa alcançar a população, que seja acessível de forma clara, não de forma difícil de entender, de forma clara, sobre como funciona o teu corpo, a tua saúde íntima. E foi pensando nisso que eu comecei a desenvolver esse material aqui, que é o meu livro O Segredo Milenar que Toda Mulher Deveria Conhecer. Até porque falar sobre saúde íntima e sexualidade da mulher, sobre como que funciona a função básica de sistema urinário, evacuatório do intestino, né, de como funciona o intestino da mulher, a gente sempre teve muito tabu para falar até sobre isso, sobre fazer xixi. Quantas e quantas mulheres passam por viagens e passam a ter constipação porque tem vergonha de ir no banheiro, porque falar sobre esse assunto é muito constrangedor, menstruação é constrangedor, tudo é constrangedor. Mas ter um pouco mais de informação pode transformar a vida da mulher, assim como transformou a minha, porque sim, eu passei por todos esses sofrimentos. Sempre tive escapes urinários desde a infância, sempre tive constipação desde a infância. E quando eu fui viver as minhas primeiras experiências sexuais, meu Deus, que coisa horrível! Pra mim, sexo era superestimado, porque todo mundo falava que era maravilhoso e pra mim era tão estranho, sofrido, esquisito, difícil, porque faltava informação. Além disso, entender meu próprio corpo, saber como ele funcionava e aprender a cuidar dele da forma certa. E tudo isso mudou muita coisa em mim. Tanto questões urinárias quanto evacuatórias, até as questões de cólicas menstruais, tudo mudou e tudo melhorou a partir de ter o conhecimento certo. Então, se você quer fazer parte desse grupo de mulheres que não aceita viver sobre desinformação, viver sofrendo com desconforto ou dor, seja o constrangimento da menstruação, de ir ao banheiro evacuar, de ir ao banheiro fazer xixi, que não sabe o que é normal e o que não é normal dentro desses ciclos, eu te convido a conhecer o meu livro. E dentro desse link aqui embaixo, você vai, além de encontrar o meu livro, encontrar também videoaulas. Sim, é um e-book interativo, onde além do e-book, do material em PDF que você vai encontrar também videoaulas explicando de forma mais prática tudo o que você precisa saber sobre como deveria funcionar o seu corpo, como você pode aprender a cuidar do seu corpo, para não sofrer mais com todas essas questões que a falta do conhecimento, o constrangimento nos gera. Então, se você quer fazer parte desse grupo, eu te convido a clicar aqui embaixo em Saiba Mais e conhecer esse material que está riquíssimo, claríssimo, para que você não tenha dúvidas, que você entenda 100% de como funciona e como cuidar do seu próprio corpo.